Muito bem. Eu concordo com o Sérgio Moro nessa fala, né? Gostando ou não gostando da decisão dele, se foi certo ou se foi errada, né, a gente jamais pode fugir dessa linha do respeito, né, entrar nessa coisa de ódio. Né, eu acho que isso não cabe. Samuel, 1 minuto. Olha só, a fala do presidente Lula foi uma fala infeliz. Isso aqui eu acho que não pega legal para ele, um camarada, né, quase 80 anos de idade, falar, mas a diferença é que agora, diferentemente do que ocorrera quando ele era réu e o Moro era o seu algoz, né, como magistrado, agora o Moro ele se coloca no ambiente político. E no ambiente político, esse debate sempre vai existir, pessoal. Esses ataques, né, de ambas as partes, ele também ali falando e tal, daqui a pouco ele vai estar totalmente mudado, né? Pode ver que ele nem faz mais negócio de escusas, que ele sempre utilizou. A questão no mérito não consiste em gostar ou não gostar. O que está em análise aí, o objeto, é que ele foi um juiz corrupto, ele foi um juiz ladrão. Como magistrado, isso quem diz é o próprio Supremo Tribunal Federal. Inclusive, aqueles mesmos ministros indicados no lugar do Sérgio Moro, porque a ambição do Sérgio Moro consistiu no seguinte aspecto. O Bolsonaro convidou ele deu uma de difícil, criou 2 superministérios para ele, Segurança Pública e Justiça, aparelhou um camarada que nunca trabalhou, nunca foi subordinado a ninguém, o cara assumiu na iminência de se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, no lugar do Nunes Marques e do pastor terrivelmente evangélico, Mendonça. Como ele foi percebendo que o Bolsonaro era um santo de pé de barro, ele viu a oportunidade de se tornar presidente da República. E aí apunhalou o Bolsonaro em alto e bom tom. E o Bolsonaro, por sua vez, utilizou sua militância aguerrida para apunhalá-lo. Execrá-lo. E depois, no segundo turno, estava abraçado aí, se solidarizando, porque ele sabe que o Bolsonaro já era. 1 minuto, Moisés. Polarizar isso o mais rápido e o mais interessante possível. 1 minuto, Moisés. Só um minutinho aqui, Cícero. Conclua, então, por favor. Não tem como concluir, porque tu faz uma cara de sério. Mas não é sério. Não, os pessoal de casa acham que tu é sério. Ô, gente, o Cícero não é sério não, tá? Dá uma risada aí, pra você ver que tá tudo normal. 1 minuto, Moisés, por favor. Vamos lá, pessoal. Eu não lembro agora o nome do poeta, mas ele disse que até os sem caráter envelhecem, né? Carlos Drummond de Andrade. Então, pronto. Então, gente sem caráter não tem idade. O cara pode ter 90 anos, se ele for sem caráter, ele vai continuar assim. Agora, pessoal, imagina um presidente da República dizendo que quer feder com um senador da República. Eu não botei o... Fala aí, Buiu. O Buiu já ia falar. Já foi 30 segundos, então, minuto. Eu troquei a palavra que ele disse, pornográfica, por feder. Ele disse que é feder com o ministro Moro, né? Então, pessoal, agora, sabe o que me chama a atenção? Não vi uma nota da Associação dos Magistrados. Eu não vi uma nota do Senado. Alô, Rodrigo Pacheco. Tá escondido? Tá debaixo da mesa, é? Cadê vocês? Cadê a mídia? Cadê a militância? Cadê o Lira? Rapaz, se isso fosse com o Bolsonaro, dizendo que ia feder com um senador da República, que ia pegar fulano, F em fulano, eu queria ver a mídia toda, jornais, só ia dar no Jornal Nacional essa fala. Agora é o Lula, vocês estão passando pano, né? Vocês deixaram de ser mídia, vocês deixaram de fazer jornalismo para ser passadores de pano. 1 minuto, Arnaldo. Eu procuro observar, o homem que tem o pescoço mais grosso do que a cabeça, ele pode morrer afogado com o próprio vômito. Eu torci demais pelo Moro e ainda torço para que venha uma figura com os ideais deles, mas sem aquela percepção e aquela vontade de que achar que combate-se um crime cometendo outro crime. Eu já disse várias vezes que a Val Ferreira, esposa do Expedito Júnior, é testemunha disso. E quando saiu aquela sentença do Lula, a primeira vez eu disse: isso vai ser nulo, porque Moro acaba de me decepcionar e cometer um crime. Esse processo está todo errado. Não estava errado não, Buiu. Foi só por causa do CPF lá, não tem, do CEP. Ô, Moisés, eu vou faltar com a educação. Arnaldo, é 1 minuto, Arnaldo. Tudo bem. Então, vou faltar com a educação com você, Moisés. Eu não te perguntei, não. Então, eu disse que ia faltar. Vamos lá, Arnaldo. Então, o detalhe é o seguinte: Moro me decepcionou muito, mas nós precisamos de mais e mais figuras igual a ele dentro do judiciário. O Moro extrapolou a sua condição. Se fica no judiciário e faz as coisas tudo certinho,
eu não tenho dúvida que seria um belíssimo de um candidato a presidente. Mas hoje não passa de um escrocker igual aos outros. E o pior, largou a função pública para ser ministro de um outro escrocker, que pareceu que estava junto. Dá a entender isso. 1 minuto, João, por favor. Bom, eu vejo assim, eu sou muito, digamos assim, pontual com as coisas que eu imagino e penso. Para você ser um presidente da República, não basta apenas você ter popularidade e chegar lá e sentar na cadeira. Perfeito? Eu penso dessa forma. Então nós temos que criar o rei e botar uma dinastia. Arnaldo, exato. sem Você debate, tem que Arnaldo. ser o presidente. Então, para ser presidente, você tem que fazer a liturgia do cargo. Bolsonaro pecou demais e pecou muito por falar muita besteira. Disse muita besteira que eu, como apoiador, eu como eleitor dele, ignorei várias vezes. O cara, para ser presidente, ele tem que ser refinado. Olha, toda o que imagino, o que pensam do FHC, do Fernando Henrique, para mim vai por água abaixo. Porque era um presidente que sabia se postar como presidente. Pode ter feito muita besteira. Em algumas coisas que o pessoal acha, que vê, que vendeu muita coisa do Brasil, que privatizou. Para mim foi um cara, como presidente, 10. Então, Franco. O Lula fez a mesma coisa agora. Está falando muita besteira. Inclusive, essa agora que associou ele, essa questão do Moro, foi por ele ter dito isso. Ninguém jamais associaria. Eu acho que o presidente tem que se postar como presidente e tem que absorver as críticas e saber ter um caminho entre as duas faces. Oposição e situação e seguir em frente. Foi só isso. Muito bem, seguimos aqui. Moisés, você falou em feder. Fala em feder. Parar de falar e trabalhar. Você podia mandar 2 galinhas daquelas para a panela no sábado, né? Umas galinhas fede? Então, tamo junto, bora fazer.